Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com a Ana Caroline, Head de Customer Experience, com mais de 15 anos de experiência no mercado. Vamos colocar ela agora. Olá, Carol! Tudo bem com você? Oi, tudo bem, Ti? Como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Acho que está todo mundo esperando. Quem é essa Ana Caroline? Quem é ela? Por favor, dê a graça. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite de estar aqui. Você, além de ser um super profissional, é muito querido, empatia, assim, né? Quem conhece sabe. Bom, quem é Ana Caroline? Eu sou uma gaúcha criada em Goiânia que vive em São Paulo. Ou seja, eu sou uma gaúcha que está em São Paulo, uma goiúcha que está em São Paulo há 11 anos. Eu tenho uma mistura de família aí, eu tenho uma família que veio parte do Nordeste, aí de Pernambuco, parte que veio do interior de São Paulo, e aí a gente foi passando por algumas cidades, e aí fui criada em Goiânia, e 10 anos atrás eu tive o convite de vir trabalhar aqui em São Paulo. Eu acabei topando e mudei totalmente a minha vida para cá. Então, sou apaixonada, moro aqui, vivo e trabalho hoje aqui em São Paulo. Eu tenho uma carreira, né, em TI, então eu sou uma goiana, né, que está lá no Goiás, na agropecuária, mas que se formou em sistemas de informação. Literalmente entrei para o mercado de tecnologia em 2002, 2003, e desde então até hoje eu trabalho no mercado de tecnologia. Em vários segmentos, né? Já trabalhei em várias empresas de agronegócio, varejo, de indústria, mas sempre no mercado atrelado de tecnologia. E atualmente, né, nos últimos anos, embarquei na área de Customer Experience, essa área maravilhosa que eu me apaixonei, literalmente. Então, comecei com CX também no segmento de tecnologia. Ah, que legal. E uma gaúcha que sai do Rio Grande do Sul e vai-se embora para São Paulo, não sente saudade do churrasco, não? E ainda fala bar? Eu perdi o meu sotaque gaúcho, como você vê, né? Você pode perceber, acho que todo mundo percebeu que eu perdi meu sotaque gaúcho, o goiano aqui tá enrustido ainda, não perco. Eu sinto, eu sinto saudades de Goiânia, né, onde eu fui criada, acho que mais um pouco, mas eu confesso a você que eu adoro São Paulo, eu sou apaixonada por São Paulo, esse estilo de vida, né, de estar num lugar onde as coisas acontecem, onde tem o pioneirismo, assim, né, quando tudo que chega aqui em São Paulo, no Brasil, de ser essa coisa maluca, movimentada, que não para. Então, eu particularmente, eu curto muito esse estilo. Então, eu tenho saudades mais dos familiares, assim, vamos dizer, mas me adaptei a essa selva de pedra, a esse frio aqui. Então, sou feliz aqui, viu, Ti? Tô feliz aqui. Mas sinto falta de umas coisas, churrasquinho mal passado, né? Ali um E é chimarrãozinho, eu demais, é curto. bom demais. Ô, Carol, me diz uma coisa, e como foi que tu decidiu entrar nessa área de tecnologia, né? Olha, na verdade, meu pai, ele queria que eu fizesse direito. Ele falava assim, filha, você tem que fazer direito e ser juíza ou promotora. Que aí você tá com a vida ganha, tá com a vida, né, já tudo certo, você vai aposentar, e vai aposentar bem, vai viver bem. Então, essa era a cabeça dele. Eu até entendo hoje, né, quando a gente fica adulto, né, a gente cresce de verdade, que realmente não deixa de ser um plano, né? É um plano seguro de vida. Mas isso não me apetecia. E aí, a minha irmã, que trabalhava na área de comunicação lá em Goiânia ainda, ela começou a trabalhar numa área de tecnologia, uma startup, naquela época, em 2002, e aí eu comecei a conviver, eu ainda era estudante, estava pensando no vestibular, com a turminha dela, e aí eu convivendo com aquele pessoal daquela empresa, falava, caramba, que coisa maluca esse negócio de código, né? De programação, desenvolver software naquela época, né? Ninguém. Mas mal tinha internet, era uma internet de escada ali.
né? Aquela coisa que tinha um barulhinho ainda de internet, poucas pessoas tinham. E aquilo me apeteceu de uma maneira, aquela coisa como boa aquariana, né? Super aquariana que eu sou. Eu achei aquilo muito diferentão. E eu começava a pensar assim: eu quero uma coisa para o futuro, sabe? Aquela coisa que eu vou lá na frente ser uma profissional daqui a muitos anos, isso vai estar bombando. E eu vi na TI, naquela startup lá em Goiânia, naquele momento, a tecnologia, o software como sendo isso, né? Como realmente sendo esse lugar que né, brilhou os olhos. E aí eu fui me enfiar nessa questão de tecnologia. Enfim, foi assim que eu olhei para a tecnologia, para a TI, e me adentrei para esse vestibular para sistemas de informação. Passei e trilhei esse mundo maluco de TI, viu, tia? Maluco. É muito legal esse mundo de tecnologia, né? Me diz uma coisa, qual foi o trabalho que realmente te direcionou na tua área? Então, o que fez eu chegar lá, o primeiro trabalho, foi quando eu entrei na faculdade, eu comecei a procurar estágio para trabalhar realmente em tecnologia, né? Então, não era muito fácil, porque em Goiânia, o estado de Goiás, como até hoje ainda é muito forte o agronegócio, a agropecuária, é claro que tem outros negócios, né? Tem outras coisas lá muito interessantes e pioneiras, mas todas as questões relacionadas ao agronegócio é uma coisa que sempre foi muito forte. Então, informática e tecnologia não é uma coisa que se dizia muito. Então, eu entrei na faculdade e queria procurar algo relacionado à TI e tive a oportunidade de fazer um estágio numa empresa que era uma fábrica de software. E eu não sabia programar, não sabia nada ainda da TI, estava estudando e queria conhecer aquilo. E aí eu soube de uma vaga para estágio para desenvolver uma linguagem de programação totalmente nova para a época. Já era para a época, em 2003, uma coisa assim que poucas pessoas no Brasil estavam usando. Mas era uma empresa muito... Tinha um polo de TI lá, né, em Goiânia, no estado de Goiás, em Anápolis, em Goiânia, tinha um polo de TI lá. E aí um amigo do colega da faculdade falou, olha, tem uma vaga lá para estagiário, para programar em Java, em orientação a objeto. Você não quer se candidatar já que você tem interesse? Que Falei, meu Deus do beleza. céu, o que é Java? O que é orientação a objeto? Meu Deus do céu. Mas eu falei, bom, quantos candidatos tem? Não é muita gente. Falei, eu acho que uns 30. E assim, Carol, tem uma coisa, só tem homem, viu? Não tem menina lá na empresa e nem candidatos. Mas vai lá, eu até te indico, porque eu tô fazendo estágio já lá. E eu falei, caramba, meu Deus do céu. Eu fui. E aí fiz o teste, realmente, né? Que tinha 30, 40 meninos lá também. Eu era a única mulher. E fiz os testes e era tão difícil que o meu futuro chefe falou assim, olha, você vai pegar esse algoritmo, né, que a gente chama, vai levar para casa e você pode voltar daqui a 3 dias para me mostrar. Eu falei, como assim levar para casa? Não é aqui que faz as coisas e tal, eu não vou aprender. Ele falou, não, você leva para casa, pode estudar, botar no Google. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um teste de uma coisa que eu posso fazer em casa, né? Falei, vai ser batata. Olha, foram 3 dias pedindo ajuda, pesquisando bastante naquela época. Levei para ele, e aí ele fez os testes, fez coisa que não estava programada, mas o resumo da ópera, isso foi muito legal, porque ele falou assim, Carol, você passou, você ganhou a vaga, tá? E você estava competindo com 30 pessoas, você foi a única mulher que se candidatou, e uma coisa que eu quero que você saiba, por que você passou? E eu falei, por quê? Né? Que bom saber. Aí ele falou assim, porque mais do que você ter acertado o teste e eu ter mudado coisas ali, você está fazendo no momento, você demonstrou força de vontade em aprender, em correr atrás, em buscar, e é disso que eu quero para minha empresa. Eu quero uma pessoa que corra atrás, que tenha força de vontade, que vai buscar, e eu vi isso em você, vi que isso foi muito forte, e é isso que a gente quer para a empresa e para a equipe.
E Que isso foi uma legal. coisa que me marcou muito, né? Porque foi assim o primeiro emprego de verdade no mundo de tecnologia ali mesmo, programação, né? Desenvolver software. Então, eu acho que nesse momento me despertou e foi muito bom. Eu adentrei mesmo no mundo de tecnologia aí. Que legal. Fazer uma pergunta. Tu sai de Tá. Goiânia a Goiás, vai para São Paulo e a vida começa a mudar, né? Porque aí você já vai para uma grande metrópole e começa a ter novos horizontes na área de tecnologia, né? E quando tu chega em São Paulo, existia algum preconceito em relação às empresas que você trabalhava com tecnologia ou sempre foi muito tranquilinho arranjar emprego em São Paulo com tecnologia? Foi bem, foi tranquilo, sim. Eu te digo que eu já vim com uma proposta de trabalho, né, de Goiânia, então eu fiz esse movimento porque eu tive essa proposta. Então, depois eu fui migrando para outros lugares, outras empresas, não vi dificuldade, porque eu acho que o mundo de tecnologia, ele tem várias questões aí abarcadas, né, cada vez mais hoje em dia, com esse boom tecnológico, né, como está avançando muito rápido, mas existem muitas oportunidades. Hoje já está mais popularizado, né, hoje as pessoas já conhecem, vivem, né, todos nós vemos tecnologia, mas lá atrás não era bem assim. Então tinha muita oportunidade, porque tinham poucos profissionais disponíveis, poucas pessoas interessadas e tal. Então, acho que nesse sentido eu não tive muita dificuldade. Talvez, sabe, tio, que poderia ter, eu acho que poderia ter sido, mas mesmo assim não foi um tabu ou um problema, a questão de não ser de vir, vamos dizer, do interior, né, de não ser da metrópole, o sotaque, o fato de ser mulher. Eu acho que existia mais dificuldades, talvez, eu poderia ter muito mais acessibilidade e oportunidades por conta de questões nesse sentido, de ser do interior mesmo, ou ser mulher, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu fazia faculdade, só tinha eu e uma menina, né? Formou eu e uma menina. E todas as pessoas que se formaram em sistemas de informação, OTI, naquela época, na faculdade inteira. Então, isso é uma coisa que realmente é relevante, né, de se passar na área de tecnologia para a mulher. E até hoje ainda né? As mulheres que estão, ou que trabalham no mercado de tecnologia, sabem um pouco disso. Eu imagino. Existe algum preconceito para cargos assim? Porque a gente vê muito cargo de homem, né? Na gerência. Ainda existe esse preconceito ou não? Existe. Eu acho que sim. Eu não posso, assim, acho, vamos ser otimistas, porque mudou, vem mudando. Tem muitas empresas, inclusive, que estão colocando como tema, como foco, trazer, equalizar, né, balancear a questão da liderança, da mulher na liderança. Então, a gente vê, por exemplo, muitas empresas de tecnologia, como a própria SAP, Microsoft, enfim, que tem hoje, né, CEOs, né, mulheres. Então, grandes líderes e referências que são mulheres. Então, isso está mudando um pouco, mas ainda é uma proporção que está desbalanceada. Né? Temos mais homens ainda na liderança. Quanto mais o nível vai subindo, mais os homens estão em quantidade maior mesmo. Então, as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço. A gente vê um movimento, mas ainda existe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você consegue administrar sua vida pessoal, marido, casa e ainda cuida do trabalho? Como é que você consegue fazer essa mágica? Eu tenho uma esposa em casa e eu fico imaginando, nossa senhora, como é que você faz essa Olha, eu vou gestão? te falar que nós mulheres a gente tem o poder de ser multitarefa, né? Eu acho que falar no celular, olhar o cachorro, o filho, e fazer uma reunião, né? Fazer uma reunião online, colocar uma panela no fogão. A gente tem esse poder. Eu acho que tem que ter equilíbrio. O que eu sempre busquei nisso tudo é a gente achar o equilíbrio entre uma coisa ou outra, né? Então, assim, cuidar da gente é importante, nós mulheres, ter o tempo, e a gente tem muito mais coisas, a gente tem a unha para fazer, a sobrancelha, o cabelo,
né, coisas, detalhes que a mulher tem e que pede mais tempo. Então, eu acho que é importante a gente saber balizar e cuidar um pouco, né, da gente mesmo, olhar para a gente, tirar o nosso tempo. Então, assim, eu procuro balancear bastante. Eu procuro realmente, quando eu estou no meu momento, fazer o que eu preciso para mim. Quando eu estou com a família, focar e olhar para a família, né, e não tentar misturar um pouco. É claro que às vezes acontece, né? Você vai fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, vai dar atenção aqui e ali, mas eu conto também com a ajuda do maridão, chamo ele aqui, ele ajuda também, então eu acho que dá para administrar, mas a gente tem que respeitar. Acho que um grande segredo é você, quando estiver tomando um tempo para você, que seja para você aquele tempo, quando você parar, fechar o computador, alguma coisa, claro, você não está numa emergência, né, do trabalho, alguma coisa realmente ali, mas você parar, desligar e dar atenção para a família, não ficar pensando, não trazer problemas do trabalho, preocupações, saber separar um pouco. Então, acho que esse é um grande segredo, sabe? É porque eu pergunto sobre isso porque o profissional TI ele trabalha numa zona de compressão de estresse muito grande, né? E a vida conseguiu te ensinar alguma coisa? Você teve algum susto na vida ou tudo tranquilo? Olha, susto, tive sim, tive um susto, aliás, um grande susto, né, na minha vida. Recentemente, 2 anos atrás, 2 não, né, na verdade, em 2019, então estamos falando aí de 3 anos, quase 4, eu descobri um câncer, né? E foi uma coisa uma mudança muito radical na minha vida. Nesse momento, como você falou, imagina trabalhando no mundo, numa empresa de tecnologia, onde é um mundo que não para mais, né? A tecnologia tem que estar disponível, acessível, tem que estar tudo on, agora 24 horas por dia, né? Então, um movimento frenético de trabalho, de tudo, e de repente, essa notícia. E, então, isso foi, assim, uma coisa, um impacto muito, muito, muito grande na minha vida, mas que eu vejo uma coisa que foi positiva também. Eu vejo várias coisas positivas, sabe, Ti? Eu acho que quando a gente fala hoje, ou se falava talvez alguns anos atrás sobre essa doença, sobre esse quesito, tinha um tabu muito grande, né? Muita gente não fala, não aborda, ou só vê coisas ruins. Eu particularmente, no meu caso, eu consegui, acho que tudo eu consegui passar, ultrapassar, porque eu vi coisas positivas, porque eu foquei em coisas bacanas, em o que eu preciso aprender com essa experiência, do que eu preciso tirar, como que eu posso levar isso? É aquela coisa da gente ver o copo na metade, meio cheio, meio vazio. Então, sempre olhar o positivo, o copo meio cheio. Então, foi um baque para mim, a notícia, tudo. Estar, né, no trabalho, mas eu trabalhava muitas horas, a maioria das vezes eu fui muito workaholic, então foi um baque, em vários sentidos, em tudo, o trabalho, pessoal, enfim. E, e aí eu comecei a entender o que eu podia tirar de bom nisso. Mas acho que esse foi um grande susto que eu tive na minha vida. E nesse momento eu reformulei tudo, né? Eu realmente tive que reformular toda a minha visão de vida, de prioridade, de como que a gente lidar com, com as coisas pequenas, com as coisas grandes, o que faz sentido. De repente você não trabalha mais. Como que é isso? Né? A gente que passou a vida inteira correndo atrás, buscando, trabalhando, tempo ocupado, e de repente você não tem mais aquilo, aquela sensação de será que eu vou estar fora do mercado de trabalho, né? O que vai acontecer? Será que eu vou estar aqui? Passa tanta coisa pela cabeça, mas eu acho que uma coisa que eu posso dizer aqui, até que eu faço questão como agradecimento, gratidão mesmo, independente de hoje ou amanhã,
da empresa, né? A Software One, acho que é uma empresa que me apoiou muito, que me deu esse tempo com tranquilidade, sabe? Que respeitou o momento. Acho que foi muito... o lado pessoal tocou muito, foi muito real nisso, de me dar a liberdade, de fazer o tratamento em paz, com tranquilidade, sem pressão, sem cobrança, sem uma série de coisas. E em especial também, né, o Otávio Argenton, meu chefe, então ele também agradeço muito, tenho uma gratidão, porque foi um super líder, parceiro, né, que me apoiou, que esteve ali do lado, enfim, então eu sou muito grata, eu acho isso importante, porque nas empresas olharem para isso também, né, eu acho que é um olhar interessante, importante, né, que as empresas também precisam ver, porque a gente está vendo que as estatísticas, infelizmente, dizem que cada vez mais a gente vai ter esses casos, né? Estão crescendo de uma maneira exponencial muito grande. Então, acho que é uma coisa até importante de se discutir, como que você apoia, como que você suporta, como que você, né, lidar com essa situação em relação à pessoa que está vivendo momentos familiares, a própria empresa. Então, eu tive na minha empresa, assim, muito suporte. E isso é super crucial e importante. Mas foi uma coisa muito maluca, mesmo. Foi um grande susto. Quem foi o teu pilar nessa fase que você passou? Meu pilar, acho que foram a família, né? E acho que meu marido foi um pilar que ficou muito, muito parceiro, muito próximo. Teve o tempo inteiro junto, participando, entendendo, ajudando. Com certeza foi muito parceiro, foi muito presente, foi essencial nessa jornada. E os meus pais, a minha irmã, então a minha família como um todo foi essencial. Foram os pilares, né, para toda essa trajetória, para eu passar bem, para apoiar cada um com o seu jeito, com o seu tipo de ajuda, com certeza, né, em alguns momentos cada um era requisitado de alguma maneira, mas eles foram a família, com certeza, nesses momentos, é o que está realmente ali para tudo. Que você vai falar, que vai confiar, que vai ajudar, que vai parar. Então, realmente, eu acho que, assim, e Deus, e a fé, né? Acho que pilar e a minha fé de acreditar que vai dar certo, de que tem um Deus ali, que tem algo maior que vai te iluminar para que você siga. Então, eu me apeguei muito nisso, em acreditar que vai dar certo, porque eu tenho uma fé muito grande, né? Eu tenho uma crença muito grande que ninguém está aqui por acaso, a gente tem um motivo de estar aqui, a gente tem um propósito. Eu sempre acreditei nisso. E até acho que a experiência que eu passei, ela veio para trazer algumas coisas, assim, não só para quem passa a experiência, mas as pessoas envolvidas, né? Acho que todo mundo aprende, ganha alguma coisa, revisita outra. Então, esses foram os meus pilares nesse momento, sabe? É muito legal. E, Carol, com esse processo todo, né, o que você levou de bom para a vida profissional? Porque você viu que você estava bem acelerada, aconteceu uma situação e você dá a volta, né? Resolveu, tô bem, tô curada e volto de novo para o mercado. E o que você levou de legal disso? Eu tem tanta coisa, né, que é difícil, acho que é difícil até falar, muito poucas pessoas entendem, mas eu acho que toda essa experiência, esse processo, teve muita coisa boa. Porque, de fato, você tem que revisitar, você se desconstrói, né? Você começa a se desconstruir para construir outras partes, outros pedaços, outras coisas. Então, essa desconstrução, ela é uma coisa, é uma oportunidade única. E você
Porque a gente não quer mudar. Primeiro que a gente gosta de zona de conforto, né? A gente quer estar na zona de conforto, a gente quer que tudo seja sempre igual. A mudança traz medo, insegurança. Então, de repente, você não tem mais essa escolha. Você tem que ir, fazer, enfrentar, né? Passar por procedimentos. Então, eu tive essa oportunidade. Eu acho que nesse momento, o que eu pude aprender é que, assim, primeiro, a gente realmente saber valorizar a nossa família e as pessoas que estão do nosso lado no nosso dia a dia. Porque com o automático que a gente vive, principalmente no mundo corporativo, de trabalho, a gente vai fazendo reunião atrás de reunião, e esse mundo online, o home office, misturou tudo, né? A nossa casa virou o escritório, e os horários de almoço e tudo foram se juntando. Então, eu acho que o que está junto com a gente, né, as pessoas que estão, a gente acaba levando no modo automático, acaba deixando para depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vejo isso para você. Então, eu acho que o que trouxe para mim que, assim, que no fundo, por mais que tenha o trabalho, ele é importante, a gente precisa, é relevante para tudo, a gente não pode deixar de olhar e valorizar e cuidar da nossa família, né, do nosso pilar, de seja o que for para cada um, né, o que é. Então, a gente tem que olhar para isso. Então, mesmo com aperto, com sufoco, com o dia a dia, com o tempo curto, mas a gente tem que saber balizar. Eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe muito quando eu voltei a trabalhar, de entender um equilíbrio sobre a nossa vida, né, e o trabalho. Porque, assim, a gente às vezes passa mais tempo com gente do nosso trabalho, né, com a empresa, do que com a nossa família, com os familiares, né, com o esposo, o marido. Então, isso me trouxe um pouco esse aprendizado, equilíbrio. A gente saber realmente olhar e equilibrar um pouco. E saber que, assim, nada vai acabar. A gente tem essa coisa, né, quando está no dia a dia, no batidão, tipo assim, se eu não fizer hoje, se eu não parar, se eu não entregar isso até amanhã, alguém vai morrer. E não é verdade. Ninguém morre, né? É claro que a gente sabe que tem coisas que a gente tem que entregar naquele dia, naquele momento, né? Que precisa fazer e a gente faz. E o dia vai estender, vai pegar um final. Isso é natural. Mas a gente tem que saber que muita coisa não. Por isso que a gente tem um dia após o outro, tem outro dia, e graças a Deus que as empresas precisam da gente todos os dias, né? Se a gente resolvesse tudo no único dia, na última semana, e aí? Então, eu acho que eu fui trazendo isso para o lado profissional, isso da questão de a gente ter esse equilíbrio emocional, né, equilíbrio da saúde mental. Você vê hoje quantas pessoas no mundo corporativo estão tendo burnout, e isso é real, né? Real, caso dos nossos colegas do lado, gente que a gente menos imagina. Então, isso acontece, né? E outra coisa que eu trouxe como exemplo também, a questão de empatia, da gente começar a ter mais empatia com as pessoas que estão trabalhando com a gente, do nosso lado, que a gente às vezes não sabe, não tem noção do que essa pessoa está se passando, e ela está passando por um super problema. Então, vou te dar um exemplo, muitas pessoas não sabiam que eu estava passando, as pessoas que foram entrando na empresa, pessoas novas, assim, porque eu fazia as reuniões online, já estava, né, entrou a pandemia, eu descobri o câncer em outubro de 2019, e quando foi em março, entrou o lockdown total. Então, eu estava no meio do tratamento, né, o que dificultou tudo mais ainda, né, o medo e tudo. Então, a gente já estava em home office, então eu fazia algumas reuniões, sabe, mantinha agendas com a câmera desligada. Então, muita gente não sabia que estava se passando. Então, e às vezes eu falava alguma coisa, a pessoa não entendia. Então, assim, eu percebi o seguinte, que a gente precisa ter essa empatia, entender que a gente talvez precisa ouvir um pouco mais as pessoas que estão, né, do nosso lado, do outro lado, a gente entender que a gente precisa ter esse cuidado e com o que o outro está passando, que a gente não tem
noção de se colocar um pouco no lugar do outro. Então, eu acho que isso eu trouxe muito no meu retorno, né, do trabalho, essas duas questões, assim, um pouco mais de empatia e equilíbrio, né, equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a vida profissional. Isso é muito legal. E tu pensou em desistir da área? Não, não. Na verdade, eu fiz uma migraçãozinha, né? Na área de TI, particularmente, eu fiz uma migração, porque o, o, eu comecei como programando, né? Desenvolvendo software, e é um mundo maluco, né? Quem programa, quem desenvolve, eu acho que é difícil de escrever como que é isso. É um mundo maluco. E eu fui percebendo, assim, que a não ser que você seja, sei lá, tem um dom muito grande da programação, seja o Mark Zuckerberg ali, alguma coisa que vai Matrix, sabe, que vai diretão ali, você já nem mais eu não era uma dessas, né? Eu realmente eu programava, né? Aprendi a linguagem de programação, a tal da Java lá, JavaScript, mas era uma coisa que para mim era exigia um esforço mental, assim, né, muito grande, porque é um raciocínio lógico, realmente você tem que trazer um raciocínio lógico. Então, hoje eu entendo os nerds, sabe, tia? Hoje eu entendo os nerds, porque não é só uma questão deles serem, assim, tímidos, né? Muitos são tímidos, introspectivos, mas você, quando está desenvolvendo um código, você tem uma linha de raciocínio que você vai tracionando ali. Então, isso pede bastante atenção, você fica ali naquele mundo ali. E eu percebi que eu era uma pessoa extrovertida, que eu sou uma pessoa que fala demais, que brinca, que se comunica bem. Então, essa coisa de ficar atrás da tela, sabe, ali, programando e no mundo maluco ali, no mundo de Bob ali, não rolava muito para mim. Eu conversava bastante, eu queria trocar muita ideia. Então eu comecei a perceber uma oportunidade, que assim, tem muita gente que não quer falar no mundo de tecnologia, e eu quero falar. Então, trazer um pouco mais de análise, de montar um protótipo, o projeto. E aí, nesse momento, eu comecei a partir para a área de projetos. Eu comecei a gerenciar projetos de tecnologia. Comecei a fazer projetos, gerenciar projetos, né, virar gerente de projetos de softwares. Aí depois eu já fui passando, não mais de software, mas de tecnologia no geral. Migrar uma nuvem, preciso de um gerente de projeto. E aí eu era a gestora do projeto em empresas. Então, eu não desisti, mas aquele mundo de infraestrutura, de rede conectado com a programação, esse eu desisti no bom sentido, porque eu falava demais, eu queria, né, comunicar, e aquilo ali exigia uma concentração que eu acabava me desvirtuando ali. E aí, então, eu fui moldando a minha carreira na área de gestão de projetos. E aí, realmente, sempre conectada a projetos de tecnologia, empresas de tecnologia, depois empresas que não sendo de tecnologia, mas outros segmentos, mas na área de tecnologia. E aí comecei realmente a ser gerente de projetos, e aí fui me tornando líder, né, coordenadora, e aí head da área que a gente chama de PMO, né, que é a área de projetos de uma empresa. Então, assim, eu não desisti da TI, então sempre com o pezinho, porque me apetece muito. Tudo que envolve a tecnologia, querendo ou não, né, eu tive uma formação nisso, então eu gosto da coisa nova, do diferente, de embarcar a tecnologia, mas eu entendi que eu podia ter esse skill da comunicação, né, da gestão, de estruturação, num mundo que tinha um pouco dessa dificuldade de levar essa clareza de informação, de comunicação. E aí eu não desisti, mas eu dei uma migrada, né, vamos dizer assim. Legal. E deixa eu te fazer outra pergunta. Tu estava fazendo o tratamento, aí entrou a pandemia, o que foi que a pandemia te ensinou?
Exato, olha, imagina fazer o tratamento, aquela, né, uma coisa totalmente diferente de tudo que a gente pode imaginar. E assim, acho que só passando, porque nada do que eu fale, acho que vai dizer o que é passar, né, pelo processo, e eu vivi todo o processo, se requereu todo o processo, né, de quimioterapia, cirurgias, radioterapias, então foi um processo, um tratamento extenso, longo, e eu vivi ele inteiro, todo, né, tinha uma certa gravidade no tipo, né, do câncer e tal, então e aí estava nesse momento, entrou a pandemia. E essa hora, eu estava tão focada no meu tratamento, tão focada de que eu vou passar por isso, que foi uma coisa que eu deixei, eu não me amedrontou tanto. Eu acho que, eu juro por Deus, que teve pessoas que eu acho que ficaram mais desesperadas com Covid, que poderiam, né, falecer, e tudo que a gente estava, aquele medo, aquela coisa que aterrorizante, do que eu. Porque é como se eu estivesse numa coisa que já era tão forte, né, já era tão assustadora, vamos dizer assim, que aquilo não me abalou muito. É óbvio que o que aconteceu foi que no momento da pandemia, o cuidado teve que ser muito maior no meu caso, né? Então, assim, se eu já tinha que ter um cuidado por conta da imunidade baixa, de não poder pegar uma gripe, de não poder sair de casa em determinados momentos, inclusive, por conta, né, da imunidade, imagina pegar um Covid, né? Então, assim, isso foi um fator de mais cuidado, mas eu confesso que eu não fiquei desesperada, não, porque aquilo não me apeteceu, não me trouxe algo maior do que poderia dar. Para te falar a verdade, eu acho que a pandemia, ela trouxe uma questão que eu acho que foi importante. Foi importante tanto no mundo pessoal quanto no mundo corporativo. Porque eu acho que para o mundo corporativo abriu as portas para a questão do home office. Quando a gente fala de home office, acho que fora isso já estava muito mais à frente, né? Já vem acontecendo. E no Brasil ainda tinha muito tabu, ainda tem o tabu, né? Muitas empresas estão voltando, estão híbridas. Então, eu acho que abriu as portas de poder mostrar que é possível fazer o trabalho remoto. Ele funciona, ele existe, né? Então, eu achei que foi bom por esse lado. E o outro lado, do lado pessoal, que eu achei interessante, apesar de ser mais desafiador no meu momento que eu estava vivendo, mas é que eu percebi que era um grande recado, que a gente precisava de verdade parar tudo e olhar o que estava acontecendo. O que a gente está fazendo, como é que a gente está vivendo, como é que a gente está convivendo uns com os outros, a gente com a nossa família, com a pessoa do lado, com o que está, sabe? A gente estava muito no automático, muito no automático. E isso, eu acho que é um grande recado. Então, diferente de muitas pessoas, e é claro que foi muito duro, eu acho que a gente está vivendo as consequências até hoje, principalmente quando a gente fala economicamente, tudo que está acontecendo, né, no mercado corporativo agora, os movimentos dos layoffs, eu acredito que ainda são resquícios da pandemia, mas eu acho que teve um recado, um significado muito grande para todos nós, né? Acho que talvez a gente está voltando para aquele modo automático um pouco ainda, mas foi importante. E assim, no meu tratamento, eu acho que teve um lado também que foi positivo, né? Se pode olhar o copo meio cheio, como eu falo, que eu vi muitas pessoas vivendo algo que não tivesse, talvez, tão distante também do que eu estava vivendo, né? Porque as pessoas pararam um pouco de ir para o escritório. Então, eu me senti, nesse momento, um pouco pertencente de novo, de estar ali no online, porque eu já tinha migrado para o online, né? Eu já estava fazendo um trabalho que eu já não ia mais para o escritório, eu só fazia reuniões, né, no online, de câmera fechada. Então, nesse momento, eu pude perceber que aconteceu, de repente, todo mundo pôde entender o que é também trabalhar de casa. Tá do outro lado da telinha, né? Tá do outro lado da Tá do telinha, outro né? lado da telinha.
Então, eu tirei várias coisas. Mas a pandemia, eu estava muito focada. Eu acho que eu ativei o meu módulo ali de projetos e tracionei um cronograma para não perder o foco e seguir, sabe? E seguir fazendo o que tem que fazer, com, sabe, com resiliência ali e vamos que vamos, sabe? Carol, e o que faz. Quais são os fatores de sucesso para uma grande alta performance? Para um líder de alta performance, fatores de sucesso, eu acho que tem algumas coisas assim que são básicas, né? Mas hoje, principalmente, acho que a gente está vivendo muito, acho que mudou muito esse conceito do líder, né? E eu acho que as empresas e as pessoas estão vendo muito a questão de busca por um líder que, além de trazer bons resultados, né? Além de trazer excelentes resultados, óbvio, que é o que as empresas buscam, mas também que esse líder ele não esqueça, que ele nunca esqueça de olhar as pessoas, né, as pessoas ao seu redor. Eu acho que esse é um movimento que está acontecendo muito grande do líder que inspira, né, do líder que influencia, né, que motiva as pessoas. Então, dentro disso, é claro que eu acho que o líder ele tem que ter os fatores de sucesso é ter a perspicácia, é ter tomada de ações rápidas, né, resoluções rápidas, ter a perspicácia de entender o momento, de tomar ações rápidas quando necessário, né, de poder entender um feeling, uma intuição, um movimento e ter o timing de fazer uma mudança. Então, essa perspicácia, essa tomada de ação, essa agilidade em olhar para isso, acho que é importante, né, como fator-chave de sucesso. Eu acho que uma boa comunicação, né, para um líder de alta performance, no sentido de ter clareza na direcionamento de aonde que a gente quer chegar com a empresa, quais são deixar as metas claras para as pessoas, né, a estratégia da empresa, que isso tem que estar muito bem claro para todo mundo. Então, ter uma boa comunicação e trazer essa clareza do direcionamento de metas e estratégias, isso é super importante, você saber conectar uma comunicação que isso, né, seja claro em todos os níveis da empresa, isso é importante. Acho que inteligência emocional, né, é super importante, mais do que nunca. Acho que a questão mesmo do burnout, como a gente fala, tudo que a tecnologia e tudo que o que a gente viveu na própria pandemia, né, pede para que a gente tenha essa inteligência emocional da gente se cuidar, da gente saber o que falar, quando, ceder, relevar coisas. Eu acho que isso é super importante ter esse jogo de cintura. E não é não se posicionar, não é ser uma pessoa neutra, mas, né, a gente ter essa inteligência para saber o momento certo das coisas. Eu acho que isso é super importante. Empatia é uma palavra que, como eu falei, eu trouxe muito para o meu dia a dia, né, depois de tudo que eu vivi, né, da minha experiência, e para o trabalho também, a gente tem um pouquinho da empatia, e não perder a essência, né, eu acho que um líder de alta performance, acima de tudo, ele tem que ter a essência dele, né, ele não pode perder, né, a sua essência, o jeitinho dele, né, o que ele é. A gente às vezes vê muitas pessoas querendo, às vezes, eu vou dizer a palavra copiar, mas trazer elementos de outras pessoas que inspiram ele, mas acho que a gente, além de tudo, de pegar o que é bom, né, o que inspira a gente, mas é que a gente não perca a essência. Então, eu acho que esses são algumas chaves de sucesso, poderia falar várias, mas eu acho que são alguns pilares essenciais hoje para um líder de alta performance. E me diz uma coisa. Como é o dia a dia de uma pessoa que trabalha com Customer Experience? Como é o dia a dia do profissional? O dia a dia do profissional de Customer Experience, ele é muito dinâmico. Eu acho que essa é uma pergunta boa que você fez, porque como é uma área que ela não é uma área nova, né? É uma área que ela já está aí no mundo há muitos anos, inclusive, mas ela está em alta, vamos dizer assim,
como alguns até dizem, está na moda, né? O Customer Experience, Customer Centric, tem muitos posts falando sobre isso, né? Muitas coisas, então... mas, no geral, como que é o dia a dia? E eu vou te dizer uma coisa, as pessoas acham que o dia a dia do profissional, das pessoas de Customer Experience, é fazer evento, mimos, né, para cliente... Vamos fazer brinde, dar mimos e fazer evento e cumprimentar. Eu não sei, se você pensava isso, como é que você imaginava o profissional? Passava pela sua cabeça isso, né? Ah, com certeza. Deixar o cliente super feliz, né? Ligar para ele. Mas eu vejo também que tem uma pegada também de gestão, né? De gestão do cliente. Isso, Então, muitas vezes, gerir riscos, né? Conflitos. A gente sai do oba-oba, mas vai realmente para o negócio que está sempre lá, né? Entendendo a satisfação desse cliente no final da Isso. história, né? Então, eu achei a sua pergunta muito legal, porque no fundo é isso. No fundo, o Customer Experience ele tem 3 pilares, né? Que a gente chama até da pirâmide de CX, que a base dela é a resolução de problema. Então, acima de tudo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver o problema do cliente. Então, não adianta nada a gente estar fazendo coisas maravilhosas, impressionantes, mirabolantes, e o cliente está com uma dor lá, está com um problema, e ninguém está olhando para isso. Então, por isso que é a base da pirâmide. Então, acima de tudo, resolva o problema do cliente. Depois vem o segundo pilar dessa pirâmide, seria a redução de esforço. Como que a gente faz para reduzir o esforço do cliente, né? Para que seja mais fácil as coisas, mais rápido, que a gente poupe o tempo dele, né? E depois essa conexão emocional que a gente chama que é a magia, né? Onde a magia acontece, a conexão emocional, a experiência, né? Onde a gente conecta emocionalmente. Então, assim, esses 3 pilares, eles são necessários, né? Importantíssimos a gente ter. Um não exclui o outro, não é porque eu tenho problemas, estou resolvendo o problema de cliente, eu não vou me conectar com ele, ou fazer um evento, ou fazer uma coisa excepcional para ele. Mas a gente tem que ter um equilíbrio e entender que a gente precisa primeiro resolver a base. Então, ter uma jornada de um cliente nas empresas fluídas, né? Cada vez mais trazendo o que a gente chama de ultraconveniência, ou seja, onde seja mais conveniente para o cliente, que ele tenha menos esforço para resolver fazer alguma ação, que seja mais rápido, seja mais fácil, que ele gaste menos o tempo dele. Hoje o tempo é tão precioso, né, para todo mundo. Então, é essa conveniência que a gente fala. Então, a gente olhar para essa jornada, né, e poder trabalhar o que a gente pode melhorar para o cliente. Pode ser mais fluido, mais fácil, mais simples, né? E trazendo essas conexões, como que a gente personaliza um pouco esse atendimento, né? Traz um pouco essa coisa gostosa, ou pode até exceder a expectativa do cliente. Mas o dia a dia é isso, no fundo além de trazer essa parte gostosa da expectativa, né, de fazer grandes eventos e trazer o cliente para experiências memoráveis, mas tem a parte do feedback do cliente, né? A gente ouvir a voz do cliente. Então, a gente vai ouvir de tudo ali. Então, é super importante. No dia a dia, você está ouvindo o cliente, fazendo essa intermediação. Você falou um ponto super importante, a questão da gestão de crise, que a gente chama. Né? A gente sabe que muitas vezes a gente tem problemas com o cliente, com nossos produtos, ou serviço, ou com atendimento, em várias camadas. E aí a gente precisa, de fato, entrar o Customer Experience com essa neutralidade, com um jeitinho, com a empatia e trazer, né, o cliente para perto, entender qual que é a dor dele, o que está acontecendo, como que nós podemos conversar com a nossa equipe, com as pessoas dentro da empresa, para a gente poder ajudar o cliente de uma maneira rápida, eficiente. Então, é um dia a dia que traz não é só a magia, tem o que a gente chama do tiro, porrada e bomba, né? Que é realmente a gente tá ali intermediando entre os interesses da empresa, da equipe, trazendo resultado, e também o do cliente, porque o cliente é o grande chefe, na verdade, de toda empresa, o big boss é o cliente, né? Sem cliente, a gente não tem nada. Então,
a gente está... Então, o dia a dia do CX é isso, então, olhar para essa jornada do cliente, então, entender, ouvir a voz do cliente, trazer as questões que ele traz para as áreas, discutir com os líderes o que a gente pode fazer para melhorar nessa jornada, ser mais fluídas, priorizar né, as dores, os problemas, como que a gente prioriza para poder mudar toda a operação. Então, mexer em processo, mexer em operação, discutir, trazer a cultura. Então, tem toda a parte também de cultura. Então, o desafio da área de Customer Experience hoje é que é muito bonito falar, todo mundo fala, todo mundo posta experiências memoráveis, mas vai entrar a fundo lá num board executivo e pedir budget, sabe? Para fazer ações de CX. Vai falar para o seu par, para o seu colega, que ele precisa revisitar todo o processo dele, que o cliente está dando feedback que não está funcionando. Isso é difícil, né? É muito difícil. No dia a dia, não é tão glamour quanto parece, não, viu? E então, o que é que tu espera daqui a 3 anos da área? Da área de Customer Experience? Olha, eu espero que ela realmente... Eu acredito que a área de Customer Experience, daqui a 3 anos, ela vai ser crucial e cada vez mais central em todas as empresas e segmentos, realmente para você trazer essa experiência mais personalizada, essa experiência, né, mais fluida e, consequentemente, trazer mais resultados para a empresa. Eu acredito porque hoje o consumidor, o cliente mudou, né? Nós mudamos o nosso comportamento. Então, geralmente a gente precisa modificar o nosso negócio, o serviço, o produto, quando o cliente muda. E o cliente mudou. Então, a gente, por exemplo, você vê no passado, a gente comprava uma passagem, a gente tinha que ir lá no aeroporto para comprar uma passagem. Hoje, no celular, a gente compra uma passagem para qualquer lugar do mundo. É muito fácil. Então, a gente quer facilidade, agilidade, a gente quer que seja rápido, que tenha menos trabalho, que poupe menos tempo, que eu faça do celular eu posso passar do WhatsApp para o Instagram, do Instagram eu posso falar no telefone. Então, o Omnichannel, tudo isso, né, aborda a questão da experiência do cliente, da jornada dele. Então, eu acredito que com essa mudança de comportamento que tem acontecendo, e principalmente com o avanço tecnológico, com a inteligência artificial, com os chatbots, com tudo isso que está abarcando, o CX vai ser uma parceria perfeita, um casamento perfeito de saber utilizar dessas tecnologias e vice-versa, né? E as empresas, por exemplo, de tecnologia usar da própria inteligência artificial, das informações que ela traz, o cruzamento de dados, para prover melhores experiências para os clientes. Então, quando o cliente ligar num canal, então as coisas mais básicas, através dos chatbots e da inteligência artificial que está ali abarcada, né, ele vai poder ajudar, responder rapidamente, sem ter interação humana, para as coisas mais básicas e rápidas ali. Então, vai trazer uma coisa que o consumidor, o cliente, ele vai ter mais fácil do que ter que ligar e falar com o atendente e tal. Então, eu acho que tudo isso, né, quando a gente puder conhecer cada vez mais e cruzar os dados de quem é o seu cliente, o que ele mais gosta, o que ele espera, e trazer isso junto com o CX, você vai criando experiências, né, cada vez mais fáceis, mais fluídas, mais personalizáveis, né, do que o seu cliente quer. E aí você, consequentemente, que é o que eu acredito, aí você tem mais resultado na sua empresa. Porque eu não acredito que o Customer Experience, uma experiência memorável, bacana, ela, numa empresa, é só para deixar o cliente feliz. Isso tem que trazer um resultado financeiro, né? Um retorno financeiro, querendo ou não. Então, é através disso que um cliente, né, vai poder trazer e fazer mais negócio com a empresa. Então, Nem se preocupa, a gente sabe que você tem uma cachorrinha linda, não sei como ela ainda não pulou aí no colo, né? A gente tá todo mundo na expectativa que ela pule no colo. Eu tenho uma dog, né? Uma dogzinha, sou mãe de dog, e ela tá aqui, mas eu acredito nisso, né? Eu acredito que o cliente, ele é um meio para a gente alcançar resultados, né, numa empresa.
e o meio que a gente pode trazer para que ele compre mais da gente, para que tenha mais recorrência de compra, para que ele faça mais upsell, cross-sell, né? Que ele indique os nossos produtos, serviços, é através de boas experiências também. Então, por isso que eu acho que o CX daqui a 3 anos, eu vejo como uma área crucial, né? Que vai ser visto como uma área que não vai ser que vai ser tão importante quanto outras, né, hoje, que são core do business, e principalmente quando eu olho com toda a tecnologia que tem, que a gente pode utilizar, usufruir, nos 2 sentidos, vai ser, assim, sensacional, vai ser, assim, imprescindível. Acho que as empresas que não olharem para essa era da experiência e a mudança do comportamento do cliente, vai sair perdendo. Então, eu acho Deixa eu te fazer que uma esse vai ser o pergunta. caminho. Eu estou entrando agora na área de tecnologia, tá? E o que eu preciso me capacitar para se tornar um CX? Um profissional de CX, eu acho que a primeira coisa, e eu acho importante, eu acho que Customer Experience, CX, você tem que ter até um certo dom, eu digo, um certo gosto. Porque como você vai lidar com cliente, com pessoas, com, você bem colocou, problemas, né? Gerenciar problemas, insatisfações, essa outra parte do tiro, porrada e bomba que eu falei, que é a maioria, né? Então você tem que ter gostar disso, tem que ter um jogo de cintura, de saber navegar entre várias áreas, né? De como que você dá um feedback para uma área que ela não está legal, que tem problemas, né, que não está, que tem melhorias a serem feitas, que não teve feedbacks positivos. Então, acho que ter esse jogo de cintura, essa inteligência emocional, de navegar entre áreas, saber ouvir, porque a gente, antes de tudo, para melhorar qualquer experiência, a gente precisa ouvir o que a pessoa quer. Então, assim, é a mesma coisa de eu oferecer para você uma caneta e você não precisa de uma caneta. E aí depois eu falo, olha, assina aqui um papel. Aí você, putz, eu preciso de uma caneta. Então, saber ouvir o que o cliente quer, saber ouvir o que as áreas querem, e você vai ouvir de tudo, né? Quando você entra nessa área de ouvir o cliente, as necessidades, expectativas, frustrações. Então, acho que tem um certo dom nesse sentido. Você tem que ter um jogo de cintura, tem que saber ouvir, tem que saber a maneira como levar isso dos 2 lados da moeda, dentro da nossa casa, que é a empresa, e no mundo externo, que é o cliente. O outro ponto é super importante estudar. Sim, o Customer Experience, eu acho que hoje tem ótimos cursos no Brasil, fora do Brasil, certificações, e Customer Experience, apesar de falar de experiência, parece que é um assunto fácil, falar de experiências parece ser fácil, mas Customer Experience é um assunto muito sério, tem toda uma ciência abarcada nisso, né, universidades do mundo inteiro que tem cursos falando, discutindo sobre isso, o comportamento do cliente, do consumidor, como que isso é relacionado às mudanças climáticas, as mudanças, a pandemia entrou, mudou totalmente como que o cliente compra. Imagina, o que ele deseja, o que ele espera, o que ele consome, isso mudou. Como é que se adapta facilmente para tudo isso? Então, existe um estudo até econômico, né, e de momento, tudo isso abarca, isso muda como o cliente, o que ele espera, como que ele quer ser atendido, o canal que ele quer ser, o que tem que fazer. Então, muito estudos aprofundados mesmo sobre a experiência do cliente, processos, estudar a metodologia, como é que se constrói uma jornada, né? Então tem que estudar isso, né? Porque a magia, ela nada mais é do que uma cultura, né, de centralidade no cliente, de o cliente vira, né, como centro do negócio, junto com o método, processos. É isso que é uma magia, que é a Disney. A Disney é maravilhosa porque tem toda uma operação impecável por trás. Então, isso que é, mas existe métodos, processos ali. Então, eu acho que
Estudar, então ter um pouco esse lado do jogo de cintura, da empatia, do atendimento, eu acho que isso é super importante, mesmo que você não atenda o cliente de frente, mas você vai ter que ter esse jogo entre os lados, e estudar, procurar boas escolas, boas certificações, bons materiais para você poder conectar a economia, o mundo, o comportamento, o cliente, as disciplinas com a experiência. Então, eu acho que isso é extremamente importante. muito legal mesmo. Carol, vamos fazer a última pergunta, tá? Do nosso Ah, bate-papo. tão gostoso! Muito legal, uma experiência sensacional. Carol, me diz uma coisa. Qual é um recado que você daria para as pessoas, né? Para a vida, né? Que daqui a 10 anos você olhar o vídeo e dizer assim, nossa, esse recado fez deu muito certo. Ai, nossa, eu acho que o que eu acredito, que eu aprendi muito, já acreditava, acho que tudo ajudou, né, até para toda a experiência vivida, a gente ser positivo. Acho que a gente tem que ter positivismo, sabe? Acreditar que por mais difícil que uma coisa esteja, que esteja acontecendo, mas você tentar tirar o lado bom. Eu acho que esse é o grande desafio e o segredo. Porque todo momento na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, eu acho que vão ter momentos que a gente vai viver de muita dificuldade. Em todos os níveis. Pode ser uma coisa mais simples, ou como eu vivi, né, um pouco mais complexa. Então, a gente não está imune aos problemas, a gente não está imune às surpresas, a gente não está imune a, aos acontecimentos externos, internos, né, ou nosso, ou de quem está do nosso lado. Mas eu acho que se tudo que a gente viver, a gente olhar, tentar olhar o lado bom, o lado positivo, ou se apegar às coisas boas, positivas, eu acho que tudo se resolve, eu acho que tudo tem uma saída, tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Então, assim, você sempre tem os dois lados que você pode escolher em qualquer experiência. Como que você quer passar aquele momento? Como que você quer passar? A gente pode passar reclamando, se vitimizando, né, colocando às vezes até responsabilidades e culpa em outras coisas e outras pessoas, ou você pode entender, aceitar, aceitação, né, aceitar aquilo e entender o que eu posso tirar de bom disso, o que eu posso ver que também foi interessante, importante, que trouxe coisas boas. Eu fiz muito esse exercício, sabe? De conseguir enxergar tudo o que eu vivi, o que eu teria que viver, ia me trazer. Porque às vezes as pessoas falam, mas o que isso tem de bom? Como que isso pode trazer algo de bom, né? É óbvio que existe esse momento que passa isso pela cabeça, mas existe. Pior é que existe. Então, por exemplo, assim, quando eu tive que parar de trabalhar às 12 horas por dia, eu comecei a perceber que, cara, aonde que eu estava indo com tudo isso? Né? Porque, e se realmente amanhã eu não tivesse mais aqui, era isso que eu queria ter vivido? Né? Essa coisa de sair de casa, acordar para o trabalho. Então, foi muito bom olhar, poder revisitar, sabe? Olhar esse outro lado, esse outro viés desse equilíbrio. Para mim, e será que se eu não tivesse tido esse baque, esse susto, essa coisa tão grandiosa, eu teria olhado para isso? Eu teria esse equilíbrio? Então, a mesma coisa da empatia. Então, eu passei por várias situações que muitas pessoas foram muito legais comigo, porque elas imaginaram ou se colocaram de alguma maneira no meu lugar, ou o que eu estava passando, ou poderia estar, e aí elas foram mais generosas, mais gentis comigo, mais leve. E eu aprendi que eu também posso ser mais leve, mais generosa,
né? E que eu também, às vezes, não olhava e não percebia o que o outro está passando. Às vezes a pessoa está num dia ruim, a gente fala, a pessoa é grossa, a pessoa está mal-humorada, penso que... Mas eu acho que o que ela está passando? A gente tem o direito de um dia não estar legal. É lógico que a gente não vai poder todo dia se entregar e ser assim, né? Mas a gente julgava muito, eu tinha isso. Então, eu acho que de qualquer situação, a gente poder realmente tentar, por mais difícil que seja, o que esteja, o que aconteça, a gente olhar o que você pode ver de bom e aprender, de aprendizado, eu acho que isso é uma coisa para a vida, para todo mundo, em qualquer momento, em qualquer idade, em qualquer situação, sabe? Olhar para o positivo, olhar para o bom, que vai ser bom, que vai dar certo, que vai fluir, confiar que vai dar certo, que, sabe? Trazer o positivismo. Eu acho que isso que entre a escolha de eu vou viver isso reclamando ou desacreditado, ou eu vou abraçar, aceitar e vamos que vamos, é o grande recado que eu deixo. Acho que esse foi o meu grande segredo para passar. E olhar as coisas boas também, as transformações, o que eu me revisitei, o que eu não estava olhando, o que eu não estava vendo, oportunidades que trouxeram, pessoas que vão, né, passando na sua vida, assim, então, que a experiência vai trazendo. Hoje mesmo, eu faço trabalho voluntário no hospital, e será que se eu não tivesse passado pela experiência, eu faria? Né? Então, tem muita coisa boa que a gente pode olhar em qualquer situação. Esse é o que eu deixo para o resto da vida, para qualquer pessoa, para pensar como uma coisa positiva, uma coisa boa, que eu aprendi a fazer, né? É um exercício e que deu certo e quero levar isso para minha vida toda também. Que maravilha. Carol, muito obrigado por toda a sua atenção, sua vida, minha história de vida foi Imagina! maravilhosa. Tem que ser inspirador para todas as pessoas que estejam assistindo, tá? Pessoal, quem quiser falar com a Carol, ó, tá aí, ó, o LinkedIn aqui embaixo. É só buscar ela aí. Vocês já Estou podem super à falar com ela. disposição, viu? Tipo, quem quiser, estou acessível aí no LinkedIn, pode procurar. Estou aberta para a gente trocar ideia, falar sobre qualquer assunto, seja né, de CX, de tecnologia, mulheres, tudo, enfim. Contem comigo e muito, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo trabalho, projeto bacaníssimo que você está fazendo. Fiquei super feliz com o convite, né, com a oportunidade. Obrigada mesmo. Desejo muito sucesso, mais sucesso ainda, né, que você já está fazendo com esse canal aqui. Legal. E, pessoal, eu vou deixar sempre gravado, vai estar no YouTube, tá? Também vai estar no LinkedIn, tá? Então, procura aí, canal 321 gravando. Vai estar no Instagram também, tá? Então, a gente vai usar essas várias redes sociais. Quem gosta de correr, de som um pouquinho, pode botar no Spotify e já ouvir direto a entrevista da Carol. Carol, muito obrigado. Que Papai do Céu lhe abençoe muito. O resumo dessa entrevista hoje é: viva a vida e pare de reclamar. Isso. Viva a vida. É isso. Eu te agradeço. Exatamente. Muito, Obrigada. muito, Vamos viver. Vamos que vamos. muito obrigado. Fique com Deus e até logo. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.